Bem lembrado, alguém está nos visitando hoje pela primeira vez. Quem tá? Faz um gesto com a mão. Se é a sua primeira vez aqui entre nós, temos aqui do lado esquerdo 3 pessoas. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Como é o nome de vocês? Helena, Helena, Gabi e Neto. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. Que Deus os abençoe ricamente. Se sintam na casa do Pai, porque vocês estão aqui na casa dele. E ele quem os trouxe aqui, tá? A caneta é uma lembrança da igreja, vocês podem levar. E esse formulário é caso queiram preencher, compartilhando motivo de oração, de repente alguma decisão que vocês queiram tomar também nessa manhã, tá bom? Aí ao final vocês podem entregar a mesma pessoa que entregou. Também temos aqui do lado direito. Deus abençoe também sua vida. Seja muito bem-vinda aqui em nosso meio, viu? Rafaela, seja bem-vinda, Rafaela. Deus a abençoe. Amém, irmão. Sejam bem-vindos aqui. Vamos compartilhar a palavra de Deus agora. E um aviso bem rápido aqui, irmãos, antes que eu me esqueça. Alguns irmãos quiseram participar dessa turma do Bem-vindo, mas não deu tempo, a gente já tinha começado. Então a gente já tem alguns que estavam esperando, né, essa nova turma. Ainda não temos data, mas durante a semana a gente já vai comunicar, porque como tinham irmãos que queriam e não participaram, a gente não vai alongar muito para começar, já que tem aí alguns que já comunicaram esse interesse, tá? Só para você ficar ciente, caso seja a sua situação, tá bom? A próxima turma do Bem-vindo à Nova deve ser ainda em setembro. A gente comunica na lista de transmissão os detalhes, tá bom? Vamos compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, agora no capítulo 14. A gente vai voltar, irmãos, agora à série de mensagens que a gente começou e a gente deu uma pausa no domingo passado por conta do aniversário da igreja. A série que tem como tema Eu Sou. A gente está refletindo nas declarações do Senhor Jesus quando ele se utilizou de imagens, de metáforas para explicar quem ele era. E eu espero que mais uma vez possa abençoar a sua vida. A gente vai ler a partir do versículo 1 do capítulo 14. Vamos ler? Juntos, dizendo assim: quero convidar vocês a lerem comigo, todos juntos em uma só voz, do versículo 1 até o versículo 3. Depois eu vou seguir lendo, tá bom? Vamos ler juntos, dizendo assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui reunidos como família do Senhor, como uma parte dessa grande família. E nosso desejo, nossa oração, Pai, é que a nossa alma seja alimentada. Nós somos seres incapazes, insuficientes em nós mesmos. E nós precisamos, Senhor, desesperadamente, continuamente, da Tua vida em nós. Como disse Agostinho, inquieto está o nosso coração, Senhor, enquanto não encontra descanso em Ti. E que nessa manhã, mais uma vez, encontremos esse descanso por meio da palavra de Deus que alimenta a nossa alma, por meio da presença do Espírito Santo, Senhor, que habita em nós. Portanto, tem misericórdia de cada vida aqui, de cada família representada e enche, Pai, o nosso tanque, enche a nossa alma, para que nós sejamos capacitados não apenas a viver uma semana melhor, mas também para que sejamos capazes de sermos instrumentos do Senhor para transmitir luz, para ser sal em um mundo cada vez mais distante do Senhor. Que esse alimento nos alimente e acabe também alimentando outros para a glória do Teu nome e para a bênção, Pai, desse mundo. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Irmãos, eu não sei se você já ficou tenso, angustiado ou triste com a notícia da partida de alguém. E aqui eu não quero limitar apenas a partida
dessa vida para a vida eterna, né? Mas para alguém que de repente se despedia, morar em outro local ou viver distante por algum outro motivo, né? Eu já tive algumas experiências assim, mas eu lembro que uma das que eu tive, ah, que talvez me deixou um pouco mais tenso, né, ou angustiado, foi que eu estava para concluir meu seminário, 2018, e com a notícia da ordenação, né, quando eu estava já ali nas vias de ser ordenado, eu também fui informado que o meu pastor à época, né, a igreja que eu estava servindo, iria tirar um sabático. O bispo Alexandre ia tirar um sabático de 1 ano nos Estados Unidos, né, fazer um intercâmbio, estudar, e eu iria ter que conduzir a igreja lá dos aflitos logo depois de ser ordenado. E aquilo me trouxe uma tensão muito grande, porque não era apenas a responsabilidade, né, de logo depois de uma ordenação, mas de ter a pessoa que me discipulou e me preparou para aquilo durante anos, estando longe. Pela graça de Deus, a pandemia mudou esses planos. E ele não fez essa viagem, né? Eu não sei se ele gostou, mas eu gostei, né? E enfim, até por conta disso surgiu a nossa igreja também aqui, essa mudança de planos. A ideia da plantação da igreja em Boa Viagem se deu nesse contexto de mudança de planos também. Ele seguiu lá, graças a Deus, permanece lá até hoje. E no meio desse processo, nós orando, entendemos pela plantação, né, seria uma oportunidade evangelística, missionária, a virmos a esse bairro, plantar uma igreja local. Mas eu me lembro bem que foram dias, né, semanas de tensão, pensando como seria experimentar esse desafio. E talvez você já tenha passado por situações assim, né? Pessoas que você amava ou que eram referência para você de alguma maneira, ou de repente seu pai, sua mãe, um amigo, um familiar, né, dar a notícia de que agora estaria indo para longe, que agora você não a teria por perto. E essa experiência, irmãos, foi vivenciada de uma maneira muito forte pelos discípulos de Jesus aqui. Só que muito mais forte do que as nossas, porque eles estavam recebendo a notícia antecipada de que a partir de agora Jesus, de fato, não era que ele ia para outra cidade, não era que ele ia para outro país, ele de fato iria a partir para um outro plano. Ele morreria, ressuscitaria, mas finalmente ele iria para o Pai, ele seria assunto aos céus. E quando a gente se coloca, irmãos, no contexto dessa passagem, a gente percebe a tensão que ali habitava no coração dos discípulos de Jesus, aqueles homens que deixaram tudo que eles tinham e durante 3 anos se dedicaram, não era nem necessariamente a uma missão, porque eles nem sabiam bem o que é que eles tinham a fazer. Eles se dedicavam a um homem. A dedicação deles era a Cristo. E para onde Cristo ia, eles iam. Para onde Cristo mandava, eles apontavam, eles seguiam. O que Cristo ensinava, eles aprendiam. Então, note, não era sobre um emprego, não era sobre uma nova fase, era sobre um relacionamento com Cristo que eles estavam construindo. E era exatamente o próprio Cristo que agora havia dito para eles: chegou minha hora, chegou meu tempo. E nesse contexto, quando isso aconteceu, o enredo aqui próximo era ainda mais tenso, porque se você olha no capítulo anterior, capítulo 13 de João, Jesus tinha lavado os pés dos seus discípulos, Jesus tinha explicitamente dito que um dos seus discípulos o trairia, logo depois ele disse que outro o negaria. Imagina a cena, então. Imagina como estava o cenário no cenáculo, naquele contexto onde ele estava dizendo: olha, chegou minha hora, e não apenas isso, um aqui vai me trair, outro vai me negar. Então, os nervos estavam à flor da pele. E para piorar a história, eles receberam a notícia de que o próprio Cristo não ia apenas ir, ele iria, em primeiro lugar, sofrer, ele iria morrer. E Jesus começou a se despedir, portanto, oficialmente dos seus discípulos naquela quinta-feira. Isso aqui é no contexto da quinta-feira da paixão, a quinta-feira onde Jesus suou sangue, onde Jesus foi traído, onde Jesus foi negado, onde Jesus foi preso.
E por isso que quando ele começa falando no versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado, a gente consegue entender melhor o porquê ele diz isso. Em outras traduções, porque que o coração não se turbe, não fique turbado o seu coração. Um sinônimo aqui de tensão, de angústia, de medo. E é interessante, irmãos, que diante de um cenário tão tenso, tão difícil, a primeira palavra que Jesus dirige é ao coração. Isso já começa a nos ensinar alguma coisa aqui, que é o fato da gente perceber que se há algo que a gente precisa avaliar em nossas vidas, em última e primeira instância, em primeira e última instância, é o nosso coração. Os nossos problemas, eles não estão, em última instância, nas circunstâncias. Não estão nas dificuldades que se levantam objetivamente no nosso trabalho, na nossa família, na nossa saúde. Isso são apenas aspectos exteriores que podem manifestar ou fazer manifestar problemas em nosso coração. Podem fazer saltar lutas que o nosso coração trava. E é por isso que Jesus vai direto ao ponto. Como um médico espiritualmente capacitado aqui, um médico da alma, ele vai direto à raiz do problema. E ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Porque ele sabe que o coração é o eixo em torno do qual gira toda a vida daqueles homens. Ele era um mestre da palavra e sabia que Provérbios dizia já, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ele sabia que era aquele coração que estava em tempestade e Jesus se dirige a essas palavras: não fiquem angustiados, não se turbe o vosso coração. E, irmãos, a gente precisa lembrar aqui, desde já, que esse cenário ele não é distante de nós. Por mais que nós nunca por mais que nós, graças a Deus, nunca vamos precisar experimentar essa experiência aqui, né? Jesus só veio uma vez em carne, ele não vai vir novamente, a não ser na sua volta e no seu corpo glorificado, né? Então, apesar de existirem religiões que pregam a outra vinda de Cristo, isso não é verdade. Jesus só veio uma vez, ele só formou um time apostólico, ele só veio com essa missão. A outra vinda dele é para consumar a história. Mas a gente vive experiências semelhantes de corações turbados, angustiados, apesar de serem contextos e experiências diferentes. O coração dos discípulos estavam tristes, porque eles iam perder o seu melhor amigo. Estava também envergonhado, porque eles ouviram do seu mestre que um iria traí-lo, outro iria negá-lo. Eles estavam perplexos porque eles não estavam entendendo bem o que é que estava se passando ali. Afinal, o que eles esperavam era que finalmente Jesus viesse e consumasse a sua obra e derrotasse todos do Império Romano, todos dos povos ao redor de Israel. E ele simplesmente conclui ali o seu ministério, caminha para o final dizendo: um vai me negar, outro vai me trair, eu vou sofrer, eu vou morrer na cruz do Calvário. E eles estavam confusos, turbados, angustiados, céticos. Como o Messias pode ser alguém que vai ser traído? Angustiados, porque Jesus havia dito que eles iam sofrer também. Não apenas Cristo, mas eles iriam sofrer. E por isso, mais uma vez, ele diz, irmãos, não se turbe o vosso coração. Mas a pergunta é, diante de corações como os nossos aqui, que são iguais aos corações de Pedro, de Tiago, de Mateus, de João, Bartolomeu, de Filipe. Corações que são iguais, porque são corações humanos. E apesar de viverem experiências diferentes, carregam as lutas do mesmo modo. A grande pergunta que nós nos fazemos, que de repente você se faz, diante do seu coração turbado, que pode chegar aqui hoje angustiado pelos mais diversos motivos, é: como? Como não ter um coração angustiado? E o próprio Jesus responde: vocês creem em Deus, creiam também em mim. Crer, meus irmãos, portanto, aqui é apresentado como literalmente a resposta a um coração angustiado. Crer em Jesus é o remédio espiritual que ele dá
para que pessoas com o coração turbado possam ver uma mudança em sua vida. Creia. Assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim. Mas, afinal de contas, o que significa crer? Porque em nossos dias, crer se tornou algo banal. Tenha fé. Tudo virou tenha fé. Tenha fé, vai dar certo. Né? Como foi falado na escola bíblica aqui, uma fé otimista. Vai dar certo, afirme, declare. E simplesmente vai funcionar porque você vai conseguir, porque as suas palavras têm poder. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é esse tipo de fé que nós encontramos. Ela não é uma fé apenas intelectual, nem apenas emocional. A fé envolve tudo isso. Mas se você parar para pensar, a fé dos demônios é uma fé intelectual, porque eles creem. É uma fé emocional, porque eles estremecem. As afeições deles são afetadas por saberem que Deus existe. Então, que tipo de fé é essa, irmãos? Não é uma fé como defendia Kierkegaard, que dizia que é um salto no escuro, onde nós nos lançamos no completo escuro. Não, isso não é verdade, porque Jesus nos deixou um caminho de revelação. Portanto, crer em Jesus é confiar literalmente naquele Cristo, nesse Cristo que foi encarnado, se fez carne e que se revelou nas Escrituras. Se você parar para pensar, Deus, em sua soberania, poderia ter escolhido se revelar das mais diversas formas para nós. Ele poderia ter simplesmente escolhido falar ao coração de cada um de modo individual. Ele poderia ter escolhido usar uma imagem para que pessoas entendessem quem ele era. Mas ele escolheu fazer isso por meio de um livro, por meio da revelação. Justamente para que nós pudéssemos ver de uma maneira talvez indiscutível que existe um Cristo revelado, um Cristo que encarnou, um Cristo que se revelou, e é exatamente esse Cristo, não o Cristo que nós queremos, não o Cristo que nós idealizamos, mas o Cristo que se encontra revelado na sua palavra, que nós precisamos deleitar. A gente precisa deleitar nossa alma, consagrar nossas vidas, pegar a nossa confiança, que por vezes é tentada a ser colocada nos mais diversos lugares, e dizer: Senhor, tudo pode passar, Pai. Tudo é incerto, menos o Senhor, menos a tua palavra. Eu posso ter dúvidas das mais diversas coisas na minha vida, mas existe uma delas que não me deixa ter dúvidas, e uma delas é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, crer em Cristo, como ele diz aqui, creiam em mim, é nós olharmos para esse Cristo revelado, e dizermos: Senhor, eu creio no Senhor. E esse é o remédio, irmãos, para um coração turbado, um coração angustiado. As crises vão vir, os problemas vão aparecer, as tempestades vão assolar, os ventos contrários sempre vão existir na vida, mas o nosso convite é: continue crendo em Jesus. As sombras vão cair em muitos dias, a perseguição em muitos momentos vai alcançar a igreja. Mas Jesus continua dizendo: independentemente, continue crendo em mim. Meus irmãos, Jesus experimentou isso. Ele provou para nós que ele sabia o que era isso. Ele enfrentou a cruz. E ele continuou crendo no seu Deus e Pai. Ele continuou crendo que, apesar de toda a dor, de todo o martírio, de todo o sofrimento, ele continuou crendo que o plano da Trindade, o plano que o enviou, o próprio Deus que o enviou, estava fazendo aquilo cooperar para a glória do próprio Deus. Por isso eu quero lhe lembrar, meu irmão, você precisa lembrar disso, você precisa crer nisso. A fé, ela é um dom de Deus e, ao mesmo tempo, ela é uma decisão. É uma decisão que vem por meio de um dom que o Senhor nos concede. E é preciso tomar uma decisão diante da solidão, diante da crise financeira, diante da doença, diante do luto, diante da dor, diante das lágrimas, diante dos vales profundos, das noites escuras da alma. Nós temos que tomar uma decisão. Continuaremos confiando plenamente na soberania, no amor, na graça, na justiça de um Deus perfeito,
ou formaremos um Deus à nossa imagem, um Cristo à nossa imagem. Por isso que Jesus diz, assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim. Ontem eu tive a oportunidade de dar uma palestra num instituto chamado Instituto Segunda Casa. Um estudo de educação numa comunidade que fica lá em Monte Verde, lá em Jaboatão. O instituto onde aconteceu aquela tragédia, alguns anos atrás. E eles estavam me contando como foi difícil passar por aquilo. Morreram mais de 5 pessoas só da comunidade, que é uma escola e uma igreja. E ao mesmo tempo eles disseram que a gente não teve nem tempo de parar para viver o luto, porque a gente virou um centro de apoio. E eu fiquei pensando, irmãos, ouvindo aquelas histórias lá e vendo uma igreja que permaneceu fiel, o quanto de fato nós precisamos tomar uma decisão. A fé como uma decisão resoluta em nossos corações. Porque diante de uma tragédia como aquela, onde centenas de pessoas morreram debaixo de escombros e naquela comunidade foi diretamente afetada e pessoas ali morreram, qual é a resposta que o ser humano tem para dizer quando... E onde é que estava o seu Deus diante dos escombros? É claro que teologicamente nós sabemos que no final das contas a culpa é do próprio homem. A queda gerou isso. A culpa é nossa. Mas tentando trazer isso para lidar com as nossas afeições, só existe uma resposta que é capaz de nos ajudar a lidar não apenas com essas catástrofes, mas com os dilemas que assolam a nossa própria vida, que é: creia em Cristo, creia nele. Creia no Senhor Jesus, sabendo que Ele é suficiente para a sua alma, que Ele é tudo o que você precisa e que mesmo quando as respostas não são suficientemente claras para a nossa mente, Ele continua sendo a quem nós devemos devotar a nossa alma. Portanto, meu irmão, é sobre fé, mas não uma fé vazia, sobre uma fé cheia de Cristo que a gente está falando. Crê em Jesus, esse é o segredo. É por isso que quando Jesus vê os seus discípulos no mais profundo vale, o que ele diz é: creia, creiam em mim, creiam em mim. E logo depois ele continua a sua palavra de consolo, de conforto ao coração daqueles homens e diz: creiam em mim e saibam que na casa de meu pai há muitas moradas. Versículo 2. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Então, irmãos, diante desse convite a nós sermos pessoas de fé, fé no Cristo ressurreto, no Cristo verdadeiro, no Cristo real, a pergunta que surge é: mas o que nós faremos agora, Jesus? Eles se perguntaram: mas o Senhor está indo embora, como nós vamos manter a fé quando nós não tivemos, Senhor? E é aqui que entra a parte boa do consolo de Cristo, porque Jesus vira o jogo e diz assim para aqueles homens: vocês não estão entendendo, é para o bem de vocês que eu vou. Porque eu estou indo embora para preparar algo para vocês. Isso faz parte do propósito. Isso faz parte do caminho, isso faz parte da estrada. Talvez uma imagem muito pobre para tentar explicar isso, mas talvez ajude a entender na nossa limitação humana. Talvez um filho dizendo: pai, não vai trabalhar, pai, por favor, fica aqui comigo. Eles: não, eu estou indo, porque eu estou indo para prover para a nossa casa, para a gente poder ter momentos enquanto família, em outros momentos. Eu preciso trabalhar, faz parte da minha missão. Mas tem uma boa notícia: eu volto. Eu volto. E assim como o pai volta para casa, Jesus iria voltar também. Então, irmãos, quando ele fala isso, aqueles homens começam a tentar entender. E a verdade é que, inclusive, muitos interpretam de maneira equivocada esse versículo, né? Muitas vezes enxergando Jesus como se fosse um grande engenheiro, né? E dizem: rapaz, a mansão celestial deve ser incrível, porque Jesus está há 2000 anos preparando, então deve estar uma coisa bela. Mas, meus irmãos, não é o raciocínio correto aqui. Quando ele fala de preparar lugar, ele está falando sobre preparar
o nosso lugar no sentido, literalmente, da nossa salvação. Ele está falando, quando ele vai preparar lugar, ele está falando literalmente da cruz do Calvário. Eu estou indo preparar a salvação de vocês. Se eu não morrer na cruz do Calvário, se eu não ressuscitar ao terceiro dia, vocês nunca herdarão a casa do meu Pai. Então ele não está falando aqui, irmãos, do reino eterno. Afinal, em Mateus, o próprio Jesus falou, quando há de receber a nós no reino eterno, vinde benditos do meu Pai, tomem por herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Já está pronto, irmãos. O que ele foi preparar foi a nossa salvação na cruz, algo que ninguém poderia fazer por nós, somente ele poderia morrer em nosso lugar. Então, desculpa frustrar aí sua imagem que você carregava, né? Não, Jesus está preparando, está construindo lá, né? Mas a boa notícia é que ele estava preparando algo muito mais complexo do que um prédio ou do que ruas celestiais. Ele estava preparando algo que nós nunca poderíamos conquistar, que nenhum engenheiro poderia fazer, que era a nossa salvação eterna. E é por isso que ele diz: eu preciso ir, eu preciso morrer, eu preciso enfrentar a dor da cruz. E por isso ele diz: e aí então vocês vão herdar os céus. E ele usa algumas imagens, irmãos, para descrever a casa do Pai. E isso serve de consolo não apenas para os discípulos, mas serve de consolo para nós também aqui nessa manhã. Porque ele diz que, em primeiro lugar, o céu é literalmente a casa do Pai. Lá, Deus está em todo lugar, né? Às vezes a criança pergunta, mas como é que o céu é onde Deus está se ele está em todo lugar? É mais ou menos assim. Ele está em todo lugar, porque ele é onipresente, mas ele tem um lar, literalmente, que é o céu. Lá é onde fica o seu trono. Lá é onde estão as hostes de anjos e a incontável assembleia dos santos em Cristo, glorificados. O céu é a nossa pátria, é o lar de Deus e se tornará o nosso lugar. E é lá, meus irmãos, que a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É lá que nós louvaremos ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. E nós estaremos lá porque nós entraremos na casa do Pai. E se lá é a casa do Pai, lá também é o nosso lar. Aqui no mundo somos estrangeiros, o apóstolo Pedro nos diz, mas lá nós estaremos em casa. Esse sentimento de estranheza, de perplexidade, não será realidade em nossas vidas lá. Nós nos sentiremos para sempre em casa, por toda a eternidade. Segundo lugar, irmãos, ele diz que o céu é um lugar de muitas moradas. Isso significa que há lugar para todo mundo que crê em Jesus lá. Não tem problema de falta de espaço. Não tem problema de lugar pequeno. A cidade celestial foi pensada e planejada para todos aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus. Em terceiro lugar, o versículo 3 nos diz que é um lugar preparado para um povo preparado. Nós não compramos o lugar no céu, nós não merecemos um lugar no céu. Esse lugar é dado para a gente como graça, pura graça. E ele preparou esse lugar como? Pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua ascensão. E como diz a palavra de Deus, ele abriu um novo e vivo caminho, que por meio desse caminho, que se chama o próprio Cristo, nós chegamos não apenas a Deus Pai, mas chegamos à eternidade, pela graça de Deus. Em quarto lugar, irmãos, esse céu é o lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. A maior glória do céu não é o céu. A maior glória do céu é Cristo. O céu só é o céu porque Cristo está lá. O céu só é o céu porque Cristo está lá. E lá nós vamos contemplar o seu rosto pelos séculos dos séculos. Estaremos na presença de Deus Pai, na presença do Santo Espírito. E a eternidade não será suficiente para nos deleitarmos nele. Por isso que será uma experiência eterna, porque por todo o sempre, por todos os séculos, nós teremos a capacidade de nos alegrarmos e nos deleitarmos em Cristo, sem que nós enjoemos disso, sem que a gente se encontre abusado dessa experiência, sem que a gente se encontre cansado dessa vivência. Não. Para todo sempre, nós teremos algo a conhecer de Deus, a nos deleitar em Deus e a viver em Deus.
E por isso, irmãos, o céu é o nosso lugar, porque lá nós estaremos com Jesus para todo o sempre. Glória a Deus por isso. E teremos plena comunhão uns com os outros. Não haverá nenhuma mácula nessa comunhão celestial, porque nós estaremos glorificados. Então, se de repente você chega aqui hoje com o coração ferido, por de repente alguma experiência relacional, familiar, por alguém que lhe machucou, o céu é uma esperança para você, porque lá você vai viver relacionamento de maneira plena. Lá você só vai fazer o bem às pessoas e as pessoas literalmente só vão lhe fazer bem. E aqui, irmãos, nós começamos a experimentar isso por meio da igreja. Eu sei que somos falhos, então nós podemos sim fazer mal uns aos outros, infelizmente, em alguns momentos. Mas nós começamos e somos desafiados a viver como na glória no aqui. Por isso que a igreja é um chamado glorioso, porque veja a nossa responsabilidade. Nós somos chamados a refletir, ainda que com as nossas falhas, um protótipo do que será a eternidade. Porque por vezes você olha para o domingo e diz: que dia especial, como minha alma é alimentada, como eu sou edificado. Por quê? Porque aqui é o início, é o protótipo do céu. Claro que, infelizmente, não perfeito, mas é o caminho que começa a se apontar para aquilo que a gente vai viver na eternidade. Não conseguimos imaginar, irmãos, foge à nossa capacidade, mas é o que nós podemos trazer como esperança. E a pergunta que surge é: mas como chegarmos lá? Porque Jesus disse no versículo 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí ele joga isso aqui muito provavelmente porque ele sabia a pergunta que viria, né? Tomé disse: Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Ou seja, ele estava mais perdido do que cego em tiroteio. Eu não sei nem para onde o Senhor vai, como é que eu vou saber para onde a gente vai? Por favor, me ajude, que eu não estou entendendo muito essa história. O Senhor já disse que um vai trair, outro vai negar, que o Senhor vai morrer. E agora o Senhor está dizendo que vai para um lugar, eu não estou entendendo nada. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. E a resposta de Jesus, meus irmãos, é uma das mais importantes declarações registradas nos evangelhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, se você parar para pensar na profundidade dessa declaração, é de realmente nós ficarmos mobilizados, afetados no bom sentido, pela profundidade do que Jesus está falando aqui. Porque se você para pensar nos grandes mestres, ou até nomes, né, de líderes religiosos das grandes religiões representadas, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, se revela como o caminho. Eles sempre apontam um caminho. Eles apontam uma direção. Vai por ali, faz aquilo, não faz aquilo, faz essa escolha, não faz essa escolha. E Jesus olha para eles e olha para nós nessa manhã e diz: eu não sou apenas alguém que vai mostrar um caminho, eu sou o caminho. Você tem que ir por meio de mim. Eu sou a resposta para os seus dilemas. Eu sou a resposta para o seu coração turbado. Eu sou a resposta para o seu coração perdido. Eu sou o caminho para o seu coração confuso. Eu sou a resposta. Eu sou o caminho para o seu coração insatisfeito, constantemente insatisfeito. E ele é o caminho em duas vias. Porque ele é o caminho de Deus para o homem. Quando Deus quer se revelar ao homem, o que é que Deus Pai faz? O Filho vai encarnar. Então ele se manifesta como esse caminho de Deus até nós. Todas as bênçãos divinas descem por meio do Filho. O Pai envia o Filho como canal de bênção para nós. Mas ele também é o caminho do homem para Deus. Porque, meu irmão, se você parar para pensar, a oração é um milagre. Eu entendo quando algumas pessoas, por exemplo, os católicos romanos, eles têm uma dificuldade, né, com essa percepção de uma relação íntima e pessoal com o Senhor Jesus,
Porque, literalmente, é como se o ato de falar com Deus fosse algo tão incrível, tão sério, tão forte. Não, vamos por outros caminhos aqui para a gente tentar, né? Essa ideia de algo tão pessoal, às vezes, soa um pouco desrespeitoso para algumas pessoas. Só que, de fato, essa é a beleza do Evangelho. É algo que escandaliza mesmo, essa é a ideia. E nós não podemos banalizar isso, nós não podemos achar normal. Podemos agradecer por isso, podemos nos alegrar por isso, mas não podemos achar normal a gente poder falar com Deus. Isso é um milagre, irmãos. Por meio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. A oração é um milagre. Para pensar aí. Vou dizer assim, Bruno, hoje você está com audiência marcada com Donald Trump. Vai falar com ele hoje. Ia ficar um pouquinho nervoso. O que eu estou querendo dizer é... Usei um nome aqui aleatório, só para falar de um nome conhecido globalmente. O que eu quero dizer é que quando a gente pensa em falar com pessoas importantes, a gente diz, nossa, eu vou falar com essa pessoa, como é que eu vou falar? E falar com Deus, irmãos. Esse é um privilégio, é um milagre a oração, que só foi possível porque Jesus se fez caminho entre nós e o Pai. Isso é um privilégio. Aqueles discípulos estavam entendendo aquilo naquele ato. Eles não estavam, até agora aquilo não passava na mente deles. Eles não conseguiam compreender. Mas a partir de agora nós podemos chegar até Deus, porque um dia Jesus se fez ponte entre nós. E num mundo cada vez mais confuso, num mundo cada vez mais perdido, o que nós mais precisamos em nós mesmos e o que nós mais precisamos oferecer é Cristo. É literalmente uma pessoa. No mundo onde reina a confusão, Cristo é a solução, meus irmãos. No mundo onde tudo parece que vira pó, tudo não encontra razão, sentido, propósito, Cristo é a grande resposta. Ele é o caminho. E nós não podemos deixar de notar isso nesse texto. É algo que nós sabemos, mas você precisa lembrar disso. Que Jesus foi muito claro ao dizer, eu sou não um caminho, eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. No dia de comunhão, alguns irmãos pegaram rotas diferentes para chegar lá naquela chácara, né? Teve gente que pegou até balsa para chegar lá, fiquei sabendo depois. Mas a verdade é que, apesar de cada caminho ter um pouco maior dificuldade ou menor, haviam vários caminhos. E eu penso que algumas pessoas acabam entendendo a fé nessa perspectiva. Não, por Cristo é um acesso mais direto. Mas por Maomé, por Maria, por Buda, por Maomé, por Allan Kardec, eu chego lá também. Não, irmãos. Só existe só existe o caminho. Eu li ontem na rua, Jesus é o único caminho, o resto é beco sem saída. Amém? É isso. Podia só pregar isso hoje aqui, encerrar, que já estava bom, né? Se não for por ele, ninguém chega a Deus, não dá. É outro Deus, é um Deus criado, é um falso Deus. Se não for por meio de Cristo, a pessoa vai continuar buscando em outros lugares, em outras ideias, e vai continuar batendo a sua testa nesse beco sem saída. Portanto, se renda a ele. Se você já o conhece, volte-se para ele, dependa dele, viva para ele. Se você ainda não conhece esse Cristo, entre por esse caminho, porque só tem ele, não tem outro. E ele disse ainda, irmãos, eu sou a verdade. Isso também é muito interessante. Jesus não detém a verdade. Ele não apenas fala sobre a verdade. Ele é a verdade. O Verbo encarnado é a verdade em pessoa. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E Jesus disse, eu sou a verdade. Você tem a noção do que é essa afirmação? Você tem a noção da complexidade, do poder, da autoridade para alguém afirmar isso? Diante do que representava o Império Romano, que era praticamente a representação de um império mundial. Ele olha para Pilatos e diz, a verdade sou eu. Sou eu a verdade. Do mesmo modo que ele é um caminho vivo.
Ele é uma verdade viva, irmãos, ativa, que nos domina, que nos influencia, que muda o nosso pensamento, nos santifica, nos guia. É uma verdade que encontrou a nossa alma e agora nos deu sentido à existência. E num tempo de relativismo religioso, de relativismo moral, de relativismo existencial, em um tempo relativista como o nosso, nós precisamos lembrar que a verdade continua existindo. E ela se chama Jesus. E é sobre essa verdade que nós podemos construir a nossa existência. É sobre essa rocha que nós podemos construir a nossa vida. Por isso, aconteça o que acontecer, transtornos, doenças, crises, morros desabando, guerras, perseguições, se nós estivermos firmes na verdade que é Jesus, então nós estamos construindo para um projeto eterno. Então a nossa vida será eterna. Então o nosso eu será para todo sempre, porque agora nós fomos feitos filhos em Cristo. E ele conclui dizendo, irmãos, eu sou a vida. Jesus não está se referindo aqui ao fôlego, ao espírito. Não está se referindo ainda à vida biológica, que é bios, a palavra no grego. Mas ele usa mais uma vez a palavra zoe. Eu sou a vida, que é a oposição da morte. Eu sou a vida espiritual. Eu sou a vida eterna. E ele não é apenas alguém que transmite vida. Ele é a vida. Toda a vida procede dele. Todo ser que respira procede e existe do fato de que um dia ele recebeu a graça de ser atingido por essa vida que vem de Cristo. Ou seja, todo ser que já existiu, todo ser que existe hoje, todo ser que um dia vai existir, só existe porque Cristo graciosamente concedeu vida para que pessoas pudessem existir. Mas a boa nova do Evangelho é que ele não quer apenas a vida biológica. Ele quer dar a sua vida abundante, sua vida eterna. E é por isso que ele veio a esse mundo. Ele veio para mostrar e dizer, olha, eu tanto quero manifestar essa vida que eu vim mostrar eu mesmo aqui. Eu vim mostrar a vocês como é que se faz. Eu vim mostrar a vocês o quanto eu quero que as pessoas me conheçam. Todos esses conceitos, irmãos, eles são ativos. O caminho leva a Deus. A verdade torna o homem livre. A vida produz comunhão, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. E se a vida de Cristo produz comunhão, a falta dessa vida produz confusão, caos, desordem. Ontem à noite, logo depois que eu saí dessa palestra, eu estava sozinho porque Timóteo está doente, Tati inclusive não veio hoje por causa disso. Eu recebi uma mensagem de um jovem, hoje não mais tão jovem, já um adulto, que eu tive a oportunidade de discipular durante pouco mais de um ano, por volta de uns 10 anos atrás. E basicamente ele mandou uma mensagem, pediu para me ligar, tinha quase 10 anos que eu não falava com ele. E eu nem tinha o número dele mais. Eu fiquei até preocupado, será que aconteceu? Basicamente, em outras palavras, esse jovem que tinha sonhos grandes e que conquistou esses sonhos grandes, sonhos de ser apresentador, de se mostrar nas televisões e conseguiu isso. Ele ligou para mim e disse assim: eu preciso de ajuda, porque eu consegui tudo o que eu queria, mas eu me afastei de Jesus nesse processo. Eu vivi meus sonhos, busquei meus objetivos, mas eu deixei para trás aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Conquistei tudo o que eu queria. Estou vivendo o meu melhor momento profissionalmente, mas eu estou morto espiritualmente. Foi isso que ele disse em outras palavras. E compartilhou suas lutas e problemas específicos. Mas qual o problema daquele jovem, irmãos? Não foram aqueles atos que ele compartilhou comigo e várias situações da sua vida. O problema dele é que ele deixou Cristo para trás. Ele começou a achar que podia ir por outros caminhos.
Mas ele sabia que só existia o caminho. E por isso que quando ele se viu naquela situação ontem, ele ligou para alguém que podia ajudá-lo a dizer como voltar para esse caminho. Alguém que poderia ajudá-lo a voltar a encontrar essa verdade e aplicá-la na sua vida. E é por isso que Jesus diz isso. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. O texto segue, eu não vou ter tempo, eu queria ter tempo de explorá-lo aqui, mas basicamente o versículo 8 é Filipe dizendo: Senhor, eu não estou entendendo ainda. Mostra o Pai para a gente. Mostra o Pai. E para resumir aqui, por conta do nosso tempo, Jesus diz assim: Filipe, você ainda não entendeu? Quem me vê, vê o Pai, Filipe. E a aplicação disso para nós aqui, não vou ter tempo de expor o texto todo, é basicamente lembrar para nós, irmãos, que isso se aplica para pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, porque de repente você está dizendo assim: ah, Senhor, se revela a mim, fala, se eu tiver tal situação, se o Senhor me mostrar isso, eu vou me converter a Jesus. E Jesus está dizendo: isso não é suficiente, a minha morte, a minha ressurreição não são suficientes para você crer em mim. Esse Cristo revelado nos evangelhos não é suficiente. Eu estou revelando o Pai a vocês. Isso se aplica igualmente a nós enquanto cristãos, irmãos. Porque às vezes a gente está no relacionamento com Deus infantil e dizendo: Senhor, por favor, me mostra, Senhor. Fala, né? Se o Senhor mandasse um anjo na minha frente e falasse direitinho, ia ser muito mais fácil, Senhor. E Deus pode, meus irmãos, fazer o que Ele quiser. Inclusive, Ele faz coisas para mimar a gente mesmo em algum lugar. Você diz: meu Deus, Deus teve que fazer isso para a pessoa entender. Ele olha e diz: esse filho aí vai ter que ser desse jeito para ele entender. Mas sejamos maduros e entendamos. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim: vocês ainda não entenderam que quem me conhece, conhece o Pai. Que quem ler a minha palavra, que quem ouve o testemunho interno do Espírito Santo, já tem a capacidade plena de viver uma vida que me agrada. Então é isso, irmãos, que eu queria que vocês ouvissem, que nós ouvíssemos, que o Senhor falou ao meu coração. Porque às vezes tem crente que está o tempo todo: por favor, Senhor, manda um sinal claro. Mas tem um tempo que não abre a Bíblia. Tem um tempo que não se dedica em oração, não bota um joelho no chão. Aí porque joelho no chão é mágico? Não, não é mágico não, mas o nosso corpo reflete a nossa alma. Por que eu falo em pé aqui? Porque se eu falar sentado, eu não reflito a importância desse momento aqui. Falo em pé, estou atento. Eu estou levando a sério esse momento. Então, irmãos, a gente precisa levar a sério para entender o que Jesus fala aqui e diz assim: eu estou com vocês há tanto tempo, está falando isso para nós aqui também hoje, estou há tanto tempo com vocês. Você foi batizado lá na década de 80, não precisa dizer não, se for o seu caso, viu? Para não revelar a idade. Batizado na década de 80 e está me pedindo isso. Eu já te revelei isso, meu filho. Já está lá na palavra de Deus. Eu já te ensinei isso por aquela experiência há um tempo atrás e você continua insistindo em pedir um anjo para aparecer diante de você. E aqui, irmãos, eu não estou diminuindo as experiências espirituais, não, tá? Nós somos e cremos nas experiências espirituais, plenamente. Mas é nós entendermos que experiências espirituais, que por vezes nos mostram e nos dão experiências que nos marcam, elas são exceção. Elas não são a regra. A regra da vida espiritual, o feijão com arroz, é a palavra de Deus, a oração, o jejum, a comunhão dos santos, o serviço, o sacrifício. E no meio desse bolo, o Senhor vai fazendo a sua obra. E muitas vezes dá para a gente ali uma carta clara diante dos nossos olhos. E a gente diz: ah, Senhor, entendi. Mas às vezes a gente vai lendo a Bíblia e diz: Senhor, então acho que essa vez a bola está comigo, vou ter que tomar uma decisão. Mas que a Bíblia é capaz de nos guiar e que o Espírito Santo dentro de nós testemunha dentro de nós, de acordo com a sua santa palavra. Então, quando Jesus fala isso para Filipe, ele está falando isso para nós também. Quem vê a mim,
Vê o Pai, Felipe. Você não crê que eu estou no Pai? Então, meus irmãos, que a gente viva para Cristo, que a gente dependa desse Cristo, que a gente tenha a maturidade de entender que Jesus nos deixou um time apostólico e que através desse time foi legado uma palavra, porque ele entendia que a gente precisava caminhar com ele todos os dias. Ele não é um amuleto da gente. Nós temos um relacionamento com ele. E relacionamento não se constrói de um dia para a noite. Não é assim. É preciso constância, é preciso investimento. E quanto mais constância, quanto mais investimento, mais claro é quem é Jesus, o que ele quer para mim. Muito menos eu dependo de eu ficar buscando todo dia um negócio assim. Por mais que Deus possa e fazer isso, muitas vezes nos dá direções claras. Mas eu vou entendendo, Senhor, eu já aprendi isso lá atrás, eu já li isso naquele livro da Bíblia, o Senhor já falou ao meu coração dessa forma, o Senhor usou aquela pessoa para confirmar isso que a tua palavra estava me falando. Então, que nós nos lembremos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E continua sendo assim, irmãos, hoje. Continua sendo assim. Não espere você entrar na crise para aprender isso. Viva isso. Não espere, assim como a gente ouve dos médicos, não espere vir o infarto, a diabetes para você se cuidar. Não espere vir a crise espiritual para você decidir entender na prática que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e Ele está aqui no nosso meio nessa manhã. É por isso que eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos por isso. Faça sua oração pessoal nesse momento. O que é que Deus falou ao teu coração? O que é que o Espírito Santo ministrou à tua alma nessa manhã? Que você possa responder a Ele, em nome de Jesus. Você possa responder em oração individual na presença de Deus. Pai, que privilégio é nós lermos 2000 anos depois essas palavras, elas encontrarem o nosso coração, elas serem aplicadas às nossas vidas. É nós sabermos que só Tu, Senhor, és o caminho. Só Tu, Senhor, és a verdade. Só Tu, Senhor, és a vida. E a nossa oração, Senhor, quanto igreja, quanto discípulos, é que isso não seja apenas um conceito, mas que seja uma verdade, Pai, em nossas vidas aqui. Que o Senhor ensine a cada filho Teu aqui a Te conhecer literalmente como esse caminho na sua vida. Que no meio dos becos sem saídas da vida, que talvez alguns possam estar vivenciando aqui, que essa palavra sirva como uma luz para dizer: tem um caminho, filho, tem um caminho, filha. Esse caminho está aqui aberto para você. Venha por ele, dá meia volta, se arrepende e segue por esse caminho de vida. Sai desse caminho de morte, de confusão. Vem por esse caminho que revela a verdade, esse caminho que mostra a vida real, a vida genuína, a vida que Cristo quer dar. Eu te peço que o Senhor abençoe, Pai, cada um de nós aqui nessa manhã, cada filho Teu aqui presente, que nós possamos entender a preciosidade que é ser apresentado a esse caminho pelo próprio Cristo. Esse caminho, essa vida e essa verdade que responde ao coração turbado. Eu quero orar por aqueles aqui, Senhor, que hoje chegaram aqui nessa manhã com o coração angustiado. Seja lá qual for o motivo, seja lá qual for a razão, o Cristo que é o caminho, o Cristo que é a verdade e o Cristo que é a vida é suficiente. O Senhor é suficiente para pacificar esse coração angustiado.
O Senhor é suficiente para apaziguar esse coração turbado. O que nós precisamos, Senhor, crer em Ti. Então que nesse sentido, Pai, nós, enquanto filhos de Deus, mais uma vez saiamos daqui com uma decisão: crer em Deus, crer no Filho, viver, Senhor, colocando continuamente as nossas vidas aos Teus pés, vivermos aos pés de Cristo, independentemente das circunstâncias. Porque o Deus, Senhor, que acalmou o mar, o Deus que andou sobre as águas, é esse mesmo Deus que diz: venham a mim e entrem por esse caminho de vida, de verdade. Ô Senhor, acalma, pacifica esses corações, mas não apenas por uma manhã, mas pacifica para a eternidade, Senhor. Pacifica para todo sempre. E ensina a cada filho teu aqui, Pai, a todos nós aqui presentes, a confiarmos continuamente, a crermos continuamente em Ti. Não apenas para resolver um problema, não apenas para sanar uma situação, mas que seja o nosso estilo de vida enquanto igreja. Uma igreja que, assim como crê em Deus, crê em Cristo Jesus. É o que nós oramos e pedimos. Amém e amém. Você pode ficar de pé? E a gente vai cantar essa música para encerrar nosso culto, Ele Exaltado.